Olá, meus queridos alunos, eu estou de volta para falar da Semana de Arte Moderna, que foi um evento cultural grande que aconteceu entre os dias 18 a 22 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Esse evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras de arte, como pinturas, esculturas e também palestras. O idealizador desse grande evento foi o pintor Di Cavalcanti e eu quero apresentar para vocês o cartaz da Semana de Arte Modernas, criado por ele, pelo próprio Di Cavalcanti. Este foi o cartaz criado por Di Cavalcanti para divulgar a Semana de Arte Moderna de 1922. Bom, os artistas brasileiros, que se reuniram em torno de um novo ideal, quando organizaram essa Semana de Arte Moderna, eles buscavam uma identidade própria em termos de liberdade e expressão artística. Então, com esse propósito, experimentavam diferentes caminhos, sem definir nenhum padrão ainda. Isso culminou com a incompreensão e com a completa insatisfação de todos que foram prestigiar esse evento. Não agradou a elite paulista, Eles não foram compreendidos porque a grande elite, paulista ainda estava influenciada pelas formas estéticas europeias mais conservadoras, como o parnasianismo, o simbolismo, e eles romperam, com toda essa estética antiga, e trouxeram essa nova arte, essa nova apresentação. Então, já na abertura do evento, o Ronald de Carvalho recitou o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. E ele causou um desconforto, uma polêmica na plateia. Ele foi desaprovado, foi vaiado com muitos gritos, ridicularizado praticamente, totalmente desprovado. Também houve um outro fato diferente, que aconteceu no dia 17 desse evento, foi quando Villa-Lobos fez uma apresentação musical. Ele era músico, Villa-Lobos entrou no palco usando um pé com sapato e o outro pé com chinelo. Também causou de novo um frisson no público. O público vaiou o Villa-Lobos porque considerou essa atitude dele muito futurista e desrespeitosa. Depois, mais tarde, foi esclarecido que Villa-Lobos entrou dessa forma porque ele estava, na verdade, com um calo no pé. Eu gostaria de ler para vocês o poema Os Sapos, que causou tanta polêmica na plateia, Vamos conhecer Os Sapos, de Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra, em ronco que a terra. Berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom,
frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos, a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Vocês viram que ele faz uma crítica aí, né? Faz questão de citar o parnasianismo, que dava ênfase à forma, né? Tinha que ter rigor, o soneto perfeito, com 12 sílabas poéticas, né? Ou 10, né? Mas a métrica perfeita, a norma culta, palavras difíceis, né? Valorização, né, de palavras bonitas, difíceis, né? Quanto mais difícil fosse, mais bonito, mais belo era para o parnasiano, né? Ele se preocupava, a arte pela arte, se preocupava mais com a forma, né? Então ele faz questão aí de citar o parnasianismo, de criticar a forma, de desconstruir tudo isso. Ele fala, né, que ele não faz rima, não faz nada, mas na verdade tem rima o poema, né? Mas não é soneto, não é muito diferente de tudo que se via até então. Porque mesmo os simbolistas, né, que romperam com o parnasianismo, na verdade, eles mantiveram o soneto, né? E mesmo puxando para o lado da transcendência, havia muita sonoridade, né? Havia muito sentimentalismo quando a gente vê os poemas de Cruz e Souza, né? E aqui rompeu com tudo. Ele vai falar da sapaiada, né? Na verdade, a sapaiada é uma crítica também à sociedade burguesa paulistana, tá? Por isso também, né, o assombro, toda a polêmica, né, toda a vaia, porque a sociedade se doeu com isso, na verdade, com essa crítica, tá? Bom, vamos ver o contexto histórico dessa fase, né, do modernismo. Foi num período de insatisfação política no Brasil, em decorrência, né, do aumento da inflação, aumento de uma crise, e essa crise propulsionava greves, protestos, tudo isso nesse período aí, né, de início do século XX aí, né, até 1922, como nós vimos. Também foi uma fase em que tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial. Foi em 1914, né, até 1918. A Primeira Guerra também trouxe reflexos ruins, né, para o mundo e também para a sociedade brasileira, desencadeando aí uma crise, né, política, desencadeando uma crise financeira. Assim, tentando, né, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também, né, no campo das artes, estimulado aí pelas vanguardas europeias que nós vimos, encontra-se nisso uma motivação para romper com o velho, né? Romper com tudo que era tradicional, com todo o tradicionalismo anterior.
como uma forma de inovar, de trazer o novo, né, o diferente, inspirado, é claro, né, nas vanguardas europeias. Bom, características do modernismo: libertação estética, liberdade de expressão, ruptura com o tradicionalismo, maior, né, novidades, experimentações artísticas, liberdade formal versus livres, abandono das formas fixas como o soneto, ausência de pontuação, eles não pontuavam, né, os poemas, linguagem com humor, continha humor, como vocês puderam ver no poema Os Sapos, né? Ele tem uma pitada, uma dose de humor. Valorização do cotidiano, daquilo que estava ocorrendo, acontecendo no Brasil, né? Naquele momento. Valorização da vida, do cotidiano. Eu gostaria de falar agora para vocês sobre a primeira fase do modernismo. O modernismo é dividido em 3 fases e hoje nós vamos ver a primeira fase do modernismo. Essa primeira fase, ela é conhecida como a fase heróica, justamente porque os artistas buscaram uma renovação estética, inspirada nas vanguardas europeias, né, como o cubismo, futurismo, expressionismo. E a gente viu, né, que a Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcanti, eles vieram, né, e colocaram em suas obras expressões, né, futuristas, expressões do que vem, né, do expressionismo, todas essas manifestações, né, do cubismo aparecem, né, nas pinturas desses nossos artistas. Então, por isso, esse período é chamado da fase heróica, porque eles rompem com o passado, eles rompem com o tradicionalismo, eles rompem com o parnasianismo, com o simbolismo, trazendo ideias novas, inspiradas nas vanguardas europeias. Então, esse período chamado de a primeira fase do modernismo, caracterizou-se por ser o mais radical, também pela publicação de revistas e de manifestos. E esses manifestos inspiraram a formação de grupos modernistas. Então, nós vamos ver, né, que os artistas modernistas que mais merecem destaque nessa primeira fase fizeram parte de um grupo chamado Grupo dos Cinco. Esse grupo era composto por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Bom, além desse grupo dos 5, embora não fizesse parte, Manuel Bandeira também se destacou nessa primeira fase do modernismo. As principais características dessa primeira fase modernista são nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo, irreverência, presença também de humor, caráter anárquico e destruidor, uso de versos livres e brancos.
Algumas revistas que merecem destaque nesse período: Claxon, de 1922, Estética, de 1924, A Revista, 1925, Terra Roxa e Outras Terras, de 1929, e a Revista de Antropofagia, de 1928. E os famosos manifestos: o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago, de 1928, o Manifesto Regionalista, de 1926, e o Manifesto Nhangaçu Verde e Amarelo, de 1929. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses manifestos para vocês. Bom, o Manifesto Pau-Brasil de 1924, deu origem ao movimento chamado também Pau-Brasil, tá? E ele ocorreu com a publicação do livro chamado Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, que teve como ilustração de sua capa, né, a artista plástica Tarsila do Amaral, que era a esposa do Oswald de Andrade. Então, ela ilustrou a capa desse livro chamado Pau-Brasil, que deu origem a esse movimento. Temos também o movimento antropófago, de 1928, que deu origem ao movimento chamado, né, também do mesmo nome. Esse movimento também foi liderado por Oswald de Andrade e sua esposa Tarsila do Amaral. A finalidade principal desse movimento antropofagista era estruturar uma cultura de caráter nacional, uma cultura com a cara do Brasil. Agora, por que esse nome, né? Antropofagismo. Antropofagismo é uma condição, né, particular de uma ação do antropófago. O que é isso, né? Antropófago é a característica de quem come carne humana, canibalismo. Isso era praticado, né, por algumas tribos de índios aqui do Brasil, como os tupinambás. Eles eram canibais, né? Eles comiam carne humana. Então, eles praticavam canibalismo ou antropofagia, porque eles acreditavam que se eles comessem o guerreiro rival, eles estariam adquirindo para si, ao comer a carne, né, desse outro guerreiro, eles estariam adquirindo para si a força desse outro guerreiro, a inteligência desse outro guerreiro. Então, essa associação, né, de antropofagia, esse termo antropofágico, foi utilizado como uma associação do ato de assimilar e deglutir, na verdade, a cultura europeia, através das vanguardas europeias. Então, vamos comer, né, o que vem lá de fora, para tentar absorver, né, o que é de bom deles de lá de fora, absorver para nós e criar uma cultura com caráter nacional, com a cara do Brasil, tá? Então deu para vocês entenderem o antropofagismo no sentido, né, do canibalismo, de comer, né, absorver para cá o que a Europa tinha de bom, que no caso eram as vanguardas. Então a proposta do movimento antropofagista era, na verdade, não copiar, tá? Não copiar de lá para cá, mas assimilar, trazer, né, aquilo que era bom, né, sem copiar e tornar alguma coisa com a nossa cara aqui. Então, a marca do símbolo do movimento antropofágico é o quadro Abaporu, da Tarsila do Amaral. Né? Ela é uma das líderes desse movimento antropofágico e tem o Abaporu como símbolo desse movimento aí, tá? Ela, na verdade, pintou, né, esse quadro e deu de presente ao seu marido Oswald de Andrade.
Então, representando aí, né, a gente olha o Abaporu, ele tem lá, como eu falei para vocês, traços, né, de muitas das vanguardas europeias, tá? Como o cubismo, né, como o expressionismo. Outro manifesto, Manifesto Regionalista, de 1926, ele ocorreu no Recife. Embora chamado de manifesto, foi, na verdade, um conjunto de declarações feitas por um grupo de modernistas lá do Recife, tá? Esse grupo era formado por escritores e também pintores, em virtude das opiniões concordantes acerca da renovação cultural que estava ocorrendo aqui, né, no Brasil. O grupo modernista lá de Recife era liderado pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freire. Essas declarações foram apresentadas no primeiro Congresso Regionalista do Nordeste. Então, o conteúdo, né, desse manifesto regionalista expressava a necessidade de restituir a cultura regional nordestina. E por esse motivo, né, esse manifesto recebe esse nome, tá? A finalidade ali de enfatizar a cultura nordestina. Desse movimento aí vai sair Graciliano Ramos, que nós vamos estudar também na aula seguinte. Eu vou falar sobre ele, tá? Ele veio, né, também influenciado por esse movimento regionalista aí do Recife. Temos também o movimento Nhengaçu Verde e Amarelo, também foi crítico, né, liderado por Oswaldo de Andrade, que ele satirizava as raízes. Bom, desse movimento Nhengaçu Verde e Amarelo é que vai mais tarde, né, dar origem ao movimento que a gente acabou de falar, né, que é o movimento do antropofagismo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses escritores, né, que se destacaram nessa primeira fase do modernismo. Então vamos lá, o primeiro, Mário de Andrade, né, o escritor modernista, foi um crítico literário, também musicólogo, folclorista, foi também ativista nesses movimentos que eu citei. Teve um estilo literário muito inovador, né? Um dos principais representantes da primeira fase do modernismo. E dele eu vou ler um poema para vocês conhecerem. Moça linda, bem tratada. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba uma bomba. Crítico esse poema do Mário de Andrade. Vamos ver agora o segundo, Oswaldo de Andrade, também foi o escritor, um dos principais representantes dessa primeira fase do modernismo, também era dramaturgo, além de escritor. Ele é um líder, né, um dos principais líderes dos manifestos. Ele liderou, né, muitas desses movimentos, né, que ocorreram. Então, ele queria uma literatura que frisasse, né, um nacionalismo nosso, né, que tivesse uma cara nossa, buscasse as nossas origens, sem perder uma visão crítica da realidade brasileira. E eu vou ler também um poema dele para vocês. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira
Dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, bem diferente, né, daquilo que a gente tinha visto antes como poema, né? Fugiu a sonoridade, fugiu a métrica, fugiu a rima, né? Vou falar também do Manuel Bandeira, também se destacou, ele não fazia parte do grupo dos 5, mas também se destacou nessa primeira fase aí do modernismo. Além de escritor, ele era professor também, ele era historiador, crítico de arte. A sua obra é recheada de muito lirismo poético. Ele foi um dos adeptos aí dos versos livres, versos brancos, usou uma linguagem mais coloquial, né, nos seus poemas. A gente viu, né, que a estética tradicional prezava por uma norma culta, por uma linguagem rebuscada, né, de palavras difíceis, e ele traz uma linguagem coloquial para os seus poemas, que também tinham muita irreverência, liberdade de criação. Os principais temas explorados por ele, né, são o cotidiano e a melancolia. Vou ler um poema dele para vocês. Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bastante diferente esse poema do Manuel Bandeira, né, o pneumotórax, ele mais parece um diálogo entre um paciente e um médico, né? Na verdade, esse poema fala da tuberculose. Manuel Bandeira, ele teve tuberculose, ele tinha tuberculose, ele passou um tempo se tratando por conta da tuberculose, tá? E foi, né, um grande escritor nosso. Nós estaremos estudando e vendo, né, poemas do Manuel Bandeira. Vocês já se depararam com poemas dele, né, nas APs. E é isso aí, nós estaremos estudando o modernismo, a primeira fase. Vocês terão exercícios para fazer. E era o que eu queria passar para vocês a respeito do modernismo, né? Essa primeira fase, o início que nós vimos, tá? Espero que vocês tenham gostado, principalmente do poema Os Sapos, que é dele, né? Do Manuel Bandeira, esse poema que abriu aí a Semana de Arte Moderna, esse poema que escancarou toda essa mudança, toda essa inovação literária. E também foi alvo de muitas vaias e muitas críticas. Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus.